Boa noite, queridos irmãos, a paz. É bom estarmos juntos em mais uma sexta-feira online. Hoje estamos aqui a transmitir, a gravar da nossa sede aqui em Algés para trazer mais uma palavra de encorajamento, de motivação, de renovação para as vossas vidas, para as nossas vidas, nestes tempos tão complexos que estamos vivendo. Deus continua a ser a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso ânimo. E como os irmãos sabem, temos estado a fazer algumas meditações sobre a ação do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje quero falar de forma sucinta sobre um tema muito importante para nós, que é sobre o revestimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Claro, vamos fazer uma meditação muito simples e brevemente queremos que esta pandemia vai passar e poderemos ter mais um tempo especial aqui na Casa de Oração falando sobre este tema. Começo por ler-vos um texto bíblico em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, palavras de Jesus que todos nós conhecemos. Ele dizia: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós." Vejam, o Senhor Jesus Cristo falando aos discípulos, preparando-os para a sua partida, Ele disse que ia pedir ao Pai, ia rogar ao Pai, ia interceder diante do Pai para que Ele enviasse outro Consolador, um Consolador com a mesma natureza de Jesus, com o mesmo poder de Jesus, com a mesma autoridade de Jesus, para que esse Consolador estivesse para sempre com eles, sempre ao lado deles. E a primeira ideia que eu quero partilhar convosco parte desta promessa de Jesus, de que o Espírito Santo estaria sempre conosco. A Bíblia ensina-nos que os crentes são o templo do Espírito Santo, são a habitação do Espírito Santo, são o lugar onde Deus habita. Deus sempre quis habitar entre nós, Deus sempre quis viver entre nós, desde o Jardim do Éden, onde Deus vinha ter com Adão e Eva para ter comunhão com eles, passando, pela tenda que Moisés levantou no deserto, o tabernáculo onde Deus vinha, até o templo de Salomão. Deus revelava que desejava estar com o seu povo, mas agora nós somos privilegiados, porque a Bíblia diz que o lugar onde Deus habita somos nós mesmos. O apóstolo Paulo escreve: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, vindo de Deus, proveniente de Deus." Vejam, Paulo está a dizer que este Consolador que Jesus prometeu enviar, que ia rogar ao Pai para que o Pai enviasse e que ia estar para sempre conosco, Ele veio viver em nós e nós tornamos este santuário, esta habitação, este templo do Espírito Santo. Paulo diz: "E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Está aqui um texto muito importante para nós. Quando falamos de ser revestidos do poder de Deus, devemos já saber que nós somos a habitação, o templo do Espírito Santo. Paulo diz: "Vós sois santuário do Deus vivente." O Deus eterno, o Deus vivo, o Deus poderoso escolheu habitar em cada um dos seus filhos, escolheu habitar em cada um que declara a sua fé nele, a sua confiança nele. Nós somos santuário do Deus vivente, porque Ele veio cumprir a promessa que o profeta havia proclamado, dizendo: "Neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, neles habitarei." Então, em primeiro lugar, quando estamos a falar do revestimento de poder, devemos lembrar-nos que o Espírito Santo já vive em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, recordamos aquilo que dissemos a semana passada. Há uma promessa clara
de Jesus sobre o revestimento de poder. O evangelista Lucas termina o seu evangelho dizendo: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quando estamos a falar do batismo com o Espírito Santo, estamos a falar deste revestimento de poder. Jesus prometeu aos seus discípulos, a cada um deles, que Ele viria visitá-los e viria enchê-los de poder. Esta promessa continua a ser efetiva para as nossas vidas. E em Atos, no capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8, é repetida esta promessa: pois João batizou com água, mas vós, que sois meus discípulos, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E diz mais: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus está a dizer aos discípulos: eu fiz-vos uma promessa, eu anunciei-vos alguma coisa, vocês vão ser batizados com este Espírito Santo, não muito depois destes dias em que eu estou a ascender ao céu. E esse revestimento de poder, esse Espírito Santo que virá sobre vós, terá um objetivo: fazer de vocês minhas testemunhas, testemunhas poderosas, testemunhas eficazes, testemunhas cheias do poder, testemunhas cheias da autoridade de Deus. Nós precisamos desse revestimento de poder para, como igreja, voltarmos a dar testemunho de Deus, da sua ação em nós e através de nós. Lá em Atos 2, os irmãos sabem, temos a primeira experiência deste revestimento do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro revela que esse revestimento do Espírito Santo é para os salvos. A condição para sermos revestidos deste poder, revestidos desta autoridade, de sermos mergulhados, submergidos no Espírito Santo, é sermos salvos em Jesus. Atos 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois daquela multidão ver aquela experiência espiritual que os 120 estavam a ter, diz que foram atraídos, ouviram a pregação de Pedro e perguntaram: o que é que nós devemos fazer? O que é que faremos, varões e irmãos? O que é que faremos? E Pedro disse: olhem, têm que se arrepender, têm que mudar de rumo, têm que mudar de caminho, têm que reconhecer os vossos pecados, as vossas falhas e solicitar a Deus o seu perdão, que Ele limpe o vosso coração, que Ele limpe a vossa vida, que Ele purifique o vosso ser. Arrependei-vos. Depois deem testemunho desse arrependimento, sendo batizados nas águas, e olhem, depois de se arrependerem, receberão o dom, a promessa do Espírito Santo de Deus. Por isso, querido irmão, se já te arrependeste, se és salvo, se já caminhas com Jesus, então tens todas as condições para deixar que o Espírito Santo te revista deste poder e desta autoridade. De forma simples, o livro de Atos dos Apóstolos mostra-nos muitos eventos, muitas experiências em que um conjunto de crentes foi submergido, recebeu este revestimento do poder do Espírito Santo. E esses relatos têm algumas coisas em comum. Não vamos aprofundar muito, mas deixar algumas ideias. Em Atos 8 diz que há um grupo de crentes em Samaria. Filipe pregou o Evangelho e diz que o apóstolo Pedro, o apóstolo João vêm até ali e perguntam: já receberam o Espírito Santo? Já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles já se tinham convertido, tinham sido batizados nas águas, tinham dado testemunho da sua fé, tinham dado testemunho do seu arrependimento. E Pedro e João dizem: oi, ainda falta alguma coisa. E diz a Bíblia que impuseram as mãos sobre eles, oraram, e todos eles foram revestidos do poder de Deus, como tinha acontecido em Atos 2. Avançando um pouco na história bíblica, em Atos 10, diz que encontramos um gentio, um pagão, alguém que não era judeu, mas era temente a Deus, chamado Cornélio, a quem Deus apareceu através de um anjo e disse: olha, vai chamar a Pedro, ele vai-te explicar melhor o caminho do Evangelho. Assim foi. O apóstolo Pedro estava
pregando a mensagem do arrependimento, de Jesus Cristo, do Evangelho que salva, e enquanto ele fazia isso, diz que como em Atos 2, diz que veio o Espírito Santo sobre aqueles crentes reunidos na casa de Cornélio. Digo crentes porque Pedro já tinha dito que a condição para receber o batismo com o Espírito Santo é ser salvo. Eles estavam arrependidos do seu coração, eles reconheciam a Jesus como Salvador, como Senhor, e então diz que todos foram revestidos do poder de Deus. Em Atos 9 vemos que Saulo de Tarso tem a mesma experiência, e em Atos 19 tem lá um grupo de discípulos em Éfeso que já tinham ouvido alguma coisa do Evangelho, tinham sido batizados ainda pelo batismo de João Batista, e Paulo pergunta: já receberam o Espírito Santo de Deus? Já foram revestidos de poder? Eles disseram: não sabemos o que é isso. Paulo certamente lhes explicou, diz que orou por eles, impôs as mãos, e diz que eles falavam noutras línguas e profetizavam. Exatamente como aconteceu com os 120, ou com os crentes em Samaria, ou com a família e os amigos de Cornélio, e com muitos de nós que já experimentamos também este revestimento da autoridade de Deus. O que é que estes relatos nos mostram? Primeiro, mostram-nos uma grande simplicidade da ação do Evangelho. Deus age de maneira simples. Revela que todos aqueles que se reuniram naquele lugar e que estavam a ouvir a mensagem, que tiveram fé, por quem os apóstolos oraram e impuseram as mãos, foram revestidos desse poder de Deus. E hoje o Senhor continua a fazer a mesma coisa. Aí em tua casa, num culto ou noutra circunstância qualquer, o Senhor, quando estamos na sua presença, buscando a sua face, o Senhor deseja revestir-nos do seu poder. Deixem-me fazer-vos uma outra leitura. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 39, diz o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O desafio de Jesus. É isto que eu quero deixar para vós, para mim, para ti nesta noite. O desafio do Senhor Jesus. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Falar do revestimento do Espírito Santo é falar de homens e mulheres que têm muita sede, muita fome da presença de Deus, que desejam mais do poder de Deus. Não para terem algum galardão especial, não para terem alguma medalha, mas para serem testemunhas de Jesus, para partilharem o Evangelho mais eficazmente, para estarem melhor preparados para servirem a Deus. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crer vai receber desse Espírito, desses rios de água viva que vão fluir através de vós. Eu gosto desta ideia do fluir. Diz que o Espírito é como se entra e vai passando, vai entrando e vai passando. Na medida em que nós vamos recebendo e vamos deixando que o Espírito nos use para abençoar outros, para tocar outros, o Senhor vai nos dando mais e vai fluindo em nós. E para que não ficassem dúvidas, Jesus disse que falava sobre o Espírito Santo, que eles ainda não tinham recebido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ainda não tinha rogado ao Pai, e o Pai ainda não tinha enviado. Deixem-me deixar-vos uma última leitura bíblica sobre este assunto, sobre buscar o Espírito Santo, sobre orar a Deus para sermos revestidos deste poder, desta autoridade, desta presença sobrenatural. Está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 11 ao 13, também palavras do Senhor Jesus. Ele diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está a falar sobre a oração, sobre buscar a Deus, sobre pedir a Deus, e Ele está a usar a comparação entre o Pai Celestial e os pais humanos. E Ele diz, olha, qual dentre vocês que é pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará em vez de pão uma pedra? Dizem alguns estudiosos que aonde Jesus estava havia muitas pedras que tinham mesmo o formato, a parecença com um pão. E Jesus está a dizer, se o vosso filho vos pedir pão, vocês vão dar o verdadeiro ou falso, vão dar aquilo que é ou aquilo que parece ser. Nenhum pai bondoso, nenhum pai dará em vez de pão uma pedra. E ele diz mais, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Estaria a falar talvez de alguma coisa parecida com uma enguia. E Jesus diz, pede um peixe, vai, não. Ou mais, ele diz, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Alguns escorpiões naquela zona enrolavam-se e aquilo até parecia um ovo, mas era extremamente perigoso. E Jesus conclui, se vocês que sois maus, e temos que reconhecer que o somos, a Bíblia diz que somos pecadores, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Sabemos, damos o melhor, fazemos tudo para que os nossos filhos tenham o melhor, alcancem o melhor. Se vocês que são maus, dão boas coisas aos vossos filhos, Jesus pergunta, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Queridos irmãos, se agora aí em casa tirarem um tempo para orar em família e orarem para que Deus vos revista do Espírito Santo, que Deus vos revista do seu poder, que Ele vos dê este batismo do Espírito Santo, não tenham dúvidas que é isso que o Pai vai dar. O diabo até pode querer enganar a nossa mente, o nosso coração, nós até nos podemos querer enganar a nós mesmos, mas se é isso que estamos a pedir ao Pai, o Pai não nos dará nada falso, nada falsificado, nada perigoso, nada venenoso, nada destrutivo. Ele dará aquilo que é genuíno. Podemos estar certos que Deus não nos dará nada falso quando lhe pedirmos o Espírito Santo, quando orarmos pelo Espírito Santo. Então, se és um filho de Deus, se te aproximas nesta noite do teu Pai Celestial e lhe pedires o Espírito Santo, é isso que o Senhor te vai dar. Lembra-te, o Espírito Santo já habita em ti, já nasceste novo, o Espírito Santo vai viver em ti. Agora o Espírito Santo quer revestir-te de um poder novo, quer submergir-te no poder de Deus. E essa é uma grande necessidade que cada um de nós tem para o servirmos melhor e sermos suas testemunhas. Deixo-vos esta palavra para vós, desta necessidade que todos temos de buscar mais do Espírito Santo. Oremos juntos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Ela nos desafia, ela nos encoraja a buscarmos mais do teu poder, mais da tua presença, mais do teu Espírito Santo. Tu queres revestir-nos de poder, é promessa tua. Sabemos que somos a habitação do teu Espírito, mas agora tu queres nos encher ainda mais e queres usar os nossos lábios, a nossa mente, a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Eu oro agora, Senhor, para que nos dês esta fome, esta sede de sermos revestidos do teu poder. Dá dons à tua igreja, dá manifestações espirituais. Desejamos que em cada culto, em cada lugar onde nós estamos, tu possas operar sinais, prodígios e maravilhas. Faz assim nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, deixo-vos um abraço amigo e encorajador e lembro-vos que este domingo voltaremos a estar juntos aqui em Algés, na nossa sede, e neste desejo de irmos retomando alguma normalidade, neste domingo já teremos a super igreja a funcionar. Então, irmão, não deixe de vir, traga os vossos filhos, vamos ter um bom tempo na presença de Deus. Domingo passado tivemos um tempo muito bom e este domingo estaremos a falar da necessidade de, como igreja, vivermos um tempo novo. Então, esperamos por todos vós, às 10 horas, para estarmos aqui juntos. Deixo-vos um abraço forte, cheio de carinho, de encorajamento, e que Deus vos abençoe e vos guarde, no nome de Jesus.